Olá, queridos. Que alegria recebê-lo aqui. Que prazer é ter você. É um privilégio. E quando eu falo de privilégio é porque realmente é. Falar da palavra de Deus é sempre um privilégio, principalmente quando nós pensamos na palavra de Deus com uma profundidade que tem que ser mesmo. Jesus, ele diz que o reino dos céus ele é como um tesouro escondido. E quando ele fala escondido, é porque Deus quer ver o nosso interesse em procurá-lo. Deus está interessado no nosso interesse por ele. E quando mais nós estamos buscando, quanto mais a gente se aprofunda, mais isso alegra o coração de Deus. Então a proposta sempre é se aprofundar, nunca viver na superfície, mas mergulhar no oceano da palavra de Deus, porque é lá que existem as verdadeiras riquezas para nós. E pensando assim, hoje eu queria falar com você a respeito de santidade. Santidade é um tema que assusta muitas pessoas. Tem muita gente que quando ouve falar de santidade, a tendência delas é se afastar de Deus. Ao invés da santidade fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus, muitas vezes ela pode afastar as pessoas de Deus. Tudo por conta da perspectiva ou do olhar que nós vamos ter com relação à santidade. Ou seja, dependendo de como eu olho a santidade, ela vai servir como um obstáculo para mim, para que eu não me aproxime de Deus. Pelo contrário, eu me afaste dele. Você quer ver um exemplo? Tem muita gente que quando ela se depara com um texto bíblico que diz sede santos, porque eu sou santo, esse texto assusta. Imagina, ser santo como Deus é. Eu nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Isso é muito difícil, isso é complicado. Então, dependendo do nosso olhar para isso, de como nós encaramos a santidade, ela pode ser um obstáculo para que a gente se aproxime de Deus. E não é isso que Deus quer. Muito pelo contrário, se Ele entregou o seu Filho Jesus para o resgate da humanidade, tudo o que Ele quer é que a humanidade se aproxime dele, não se afaste dele. Então, este tema da santidade, como muitos outros, precisa ser olhado do ponto de vista que vai nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. E aí talvez você se pergunte, como é que eu faço isso? Como é que eu mudo a minha perspectiva, pastor? E aí eu queria convidar você a ler um texto que talvez traga para você algumas verdades em relação à santidade e que mude a sua perspectiva em relação a ela e te aproxime mais de Deus. Esse texto está no livro de Romanos, capítulo 7, e o versículo 21. Carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7 e no versículo 21. Eu vou ler com você até o versículo 25, e entendendo que se faz parte do mesmo contexto, eu quero ler também o versículo 1 do capítulo 8, que está logo após o versículo 25 deste capítulo 7. Amém? E diz assim o texto: Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver
pelo menos duas verdades que vão mudar a nossa perspectiva em relação à santidade, para que isso nos aproxime mais de Deus e não nos afaste dele. A primeira verdade que eu vejo aqui é que a santidade é algo que pode nos dar prazer. Por que muitos não se aproximam de Deus aceitando o desafio de uma vida santa? Porque está no subconsciente do ser humano a ideia de que viver uma santidade vai lhe privar de certos prazeres. E porque eu não vou ter mais o prazer do meu corpo, da minha carne, das coisas que ela deseja, então eu não quero esta santidade, porque ela vai me coibir, ela vai impedir que eu tenha o prazer que eu tenho tido. Então eu não quero nem abraçar esta ideia da santidade. E o que nós vamos ver aqui nesse texto é que Paulo fala de um prazer da lei de Deus. Aqui no versículo 22, ele está falando exatamente isso. Ele diz: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Deixa eu dizer algo a você, para que mude a sua perspectiva em relação à santidade. Ela pode trazer a você o prazer que talvez você ainda não tenha encontrado. A palavra de Deus, a lei de Deus, a vida santa que Ele tem para nos dar, promove em nós um prazer, não na nossa carne, não no nosso corpo, mas é no nosso homem interior. É de uma maneira diferente, mas isso não significa que não exista o prazer. Por que isso é importante? Para que eu não deixe que a santidade me afaste de Deus. Por que é importante eu entender que existe um prazer na lei de Deus? É justamente para que eu não viva uma vida onde eu ache que eu vou estar sendo impedido de desfrutar de um prazer, em abraçando uma santidade. É preciso que você entenda, olhe para a santidade como algo que vai lhe trazer prazer, sim, que vai lhe trazer alegria, sim. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é alegria no espírito. Em outro texto está dizendo que o reino de Deus é alegria no espírito. É uma alegria, é um prazer no nosso interior, em nosso interior, aonde o Espírito de Deus comunga, aonde Ele age, aonde Ele fala conosco, é ali que estará o prazer. Que talvez não seja o mesmo da carne, do nosso corpo, como diz Paulo, que existe sim um outro prazer. Existe sim uma outra lei que vai brigar com este prazer do nosso espírito, que é o que está nos nossos membros, no nosso corpo, na nossa carne. E o grande problema é que quando nós pensamos em santidade, nós achamos que ela vai anular o nosso prazer da carne, do nosso corpo, e nós vamos ficar vendidos, sem prazer nenhum, sem alegria nenhuma. É preciso que você mude esta perspectiva. É preciso que você olhe para a santidade como algo que vai te realizar, te alegrar, te tornar feliz. Mais do que as pessoas que vivem pela carne, que dão todo o seu olhar para a carne como a sua única fonte de prazer. Quando você muda a sua perspectiva e vê que há prazer sim no Espírito de Deus em nosso interior, meditando em sua palavra, se aprofundando nela, se completando nela, fazendo com que Ele haja no nosso interior, haverá prazer e alegria muito mais do que uma alegria e um prazer momentâneo que o nosso corpo pode nos dar. Porque este corpo, o prazer e a alegria que Ele nos dá, tem prazo de validade tanto quanto o nosso corpo, mas a alegria do Espírito, a alegria de Deus no nosso homem interior tem a ver com a eternidade.
ela começa aqui e ela já vislumbra uma vida eterna com Deus, estando com Ele por todo o sempre. É uma alegria que começa e ela não tem fim, não tem prazo de validade, e é muito melhor se apegar nela, desenvolver ela, esta alegria, este prazer no nosso homem interior pelas coisas de Deus, do que querer desenvolver uma alegria na nossa carne, um prazer na nossa carne que é momentâneo e passageiro, e que muitas vezes pode nos impedir de viver uma vida eterna e este prazer eterno que Deus tem para nós. Então Deus quer que você mude a sua perspectiva. Deus quer que você olhe para a santidade como fonte de prazer, de alegria, que abraçar uma vida em santidade não significa ser uma pessoa infeliz. Pelo contrário, é uma alegria diferente, é uma alegria muito melhor. É preciso que você entenda, veja dessa forma, busque dessa forma, para que você receba desta forma. Deus está mudando o teu olhar para que você mude a tua busca. E mudando a tua busca, você encontre de fato aquilo que Ele tem para você, um prazer na vida com Ele, e não na vida deste mundo que está focada só no seu corpo e na sua carne, e que é tão limitada e que tem um prazo de validade. Deus está mostrando para você que o que Ele tem para você é algo eterno. É algo que começa aqui e que não vai ter fim. É nisso que você tem que pensar. É isso que tem que fazer com que você esteja estimulado a buscar uma vida santa, para viver com Deus. E assim você viva desta forma e busque esta santidade, para que ela não seja um empecilho, para que ela não seja um muro de separação entre você e Deus. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos enxergar na santidade que Deus tem para nós, que ela pode promover prazer. E muitas vezes a gente não abraça uma vida santa, não a busca, e muitas vezes a ideia de santidade nos afasta de Deus, porque a gente se deixa levar pelo raciocínio de que era algo que Deus poderia ter eliminado. Ora, se Deus quisesse que eu vivesse sem pecar, Ele simplesmente tiraria o pecado. Se Deus quisesse que eu não fizesse isso, que eu vivesse uma vida santa, então Ele tiraria do meu corpo esta inclinação para o pecado ou para o mal. E aí você inclusive encontra um reforço, ou poderia encontrar um reforço e uma base para isso que eu estou falando nas palavras de Paulo, porque ele fala aqui no versículo 21 que mesmo querendo fazer o bem, o mal está com ele. E aí ele vai explicando e deixando claro que este mal que está com ele é no seu corpo, é na sua carne, nos membros do seu corpo. Então ele dá a ideia de que está intrínseco, ligado ao nosso corpo, esta inclinação para o mal, para o pecado. E aí, a partir desse raciocínio, muitos vão pensar, ora, se Deus quisesse que eu vivesse realmente uma vida santa, longe desta inclinação do meu corpo, dos meus impulsos naturais, Ele teria eliminado isso do meu corpo, estas tendências, este mal que há na minha carne, o mal que está comigo não estaria mais comigo se Deus realmente quisesse que eu vivesse uma vida santa. E aí eu quero trazer você para uma reflexão do Gênesis, da origem, da criação de todas as coisas lá no Éden. Você acha mesmo que Deus, desde o Gênesis, a intenção dele foi tirar da frente do homem, tirar do seu campo de visão as possibilidades para o mal? Se assim o fosse, ele teria arrancado pela raiz a árvore do bem e do mal. E o homem não teria escolha.
O homem, ele não teria a possibilidade de pecar. E quando Deus deixou aquela árvore plantada no meio do jardim, mesmo tendo o poder de arrancá-la pela raiz, e ele deixou lá, é porque ele queria que o homem escolhesse. E por que ele quer que o homem escolha? Porque sem escolha não há amor. Porque sem amor não há relacionamento. E tudo que Deus sempre quis com o ser humano era um relacionamento no qual ele, livremente, por sua escolha, escolhesse por ele. Deus não quis um ser humano que não pudesse escolhê-lo, senão não haveria amor. Não haveria um relacionamento sincero e verdadeiro. Por isso que ele manteve a árvore com fruto para o conhecimento do bem e do mal lá com Adão, e é na mesma proporção então que ele mantém até hoje, nos corpos de cada ser humano, esta inclinação, esta tendência para o mal, para que o homem possa escolher. Para que o homem, diante da árvore do bem e do mal que ele tem nos membros do seu corpo, ele possa escolher, a exemplo de Adão, lá na origem, no Gênesis, se eu quero isso ou se eu quero Deus. E uma vez optando por Deus, Deus se alegra, porque ele vê o propósito dele sendo realizado, que o homem escolhe livremente ele, e porque assim o faz, o ama. E Deus então cumpre com o teu maior desejo, de se relacionar com o ser humano em amor, em liberdade de escolha. Então entenda de uma vez por todas, que quando há o mal com você, como Paulo está dizendo, mesmo querendo fazer o bem, o mal está com você, ou seja, em seus membros, no seu corpo. Isso só é assim porque Deus quer ver a tua escolha. Porque Deus quer ver a tua iniciativa por Ele. Quando você começa a olhar desta forma e entender desta forma, você se sente estimulado a se escolher cada vez mais uma vida santa. Você se sente estimulado cada vez mais em escolher Deus. Então entenda isso, para que o desafio da santidade não seja um obstáculo entre você e o seu Deus. E uma outra verdade que nós vamos ver aqui nesse texto, e que está claro nesse texto, é que a santidade ela é um processo. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Nós temos em ajuda à nossa escolha por uma vida santa o que Jesus fez por nós, abrindo espaço para que o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a humanidade, e assim o sendo, esse Espírito de Deus pudesse interagir com o homem no seu interior. E é por isso que Paulo fala, depois que ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte, desta escolha que me foi deixada, para que eu venha optar por ela ou por Deus? Quem vai me livrar dessa escolha do meu corpo, que muitas vezes parece ser tão atrativa? Aí ele, no versículo seguinte, responde: eu dou graças a Jesus, ao Cristo, a Ele. Por quê? E aí ele mesmo responde no versículo 1, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Deu a possibilidade, que antes era só um privilégio de reis e profetas, Ele deu a toda a humanidade de ter o Espírito de Deus, fortalecendo a outra escolha, tornando a outra escolha, que é a escolha por Deus, por uma vida santa, muito mais atrativa. Porque vai abrir os meus olhos para as outras árvores do jardim, para o prazer que há na lei de Deus. Ele vai fazer com que a lei de Deus esteja cravada no meu coração. Ele é quem vai me convencer do pecado. Ele é que vai trazer para mim a realidade de que não vale a pena o pecado, que vale mais a pena Deus. É o Espírito Santo. Mas aí ele traz a ideia de andar no Espírito, que sugere processo. Ele não diz
aqueles que estão no Espírito como algo definitivo. Ele não diz algo que vai acontecer uma vez só, não. Ele diz aos que andam no Espírito. Sugere processo. Sugere que não vai ser da noite para o dia. Vai ser algo que vai aos poucos acontecendo, progressivamente. A caminhada com Deus é uma caminhada, ela não é uma corrida, ela não é um lugar que se está, é um andar, é um processo que sugere evolução natural. E por que é importante eu saber que é um processo? Para que quando eu caia, eu veja que não é definitivo, que há ainda a possibilidade de levantar e continuar andando. Por que é importante eu saber que escolher Deus, escolher uma vida santa é um andar, é um processo, é um movimento contínuo? É que quando eu tropeçar, eu sei que aquele tropeço, ele não vai me deixar ali caído, prostrado no pecado, mas eu posso me levantar e continuar caminhando. Porque ainda existe uma estrada a ser caminhada, um processo de andar ainda. Ele é possível. É um processo e isso facilita a ideia de abraçar a santidade, porque quando eu me deparo com um erro, ele não vai ser um ponto final, mas ele vai ser uma vírgula na minha caminhada. Que você possa ter esta palavra no teu coração, que ela venha ganhar em você cada vez mais um novo olhar sobre a santidade, para que você a adote na tua vida como um objetivo a ser conquistado. É interessante que nesse texto, quando a gente olha para isso e vê mais à frente aqui, no versículo 5 do capítulo 8, ele diz que este andar no Espírito, né, andar no Espírito, não se inclinar para as coisas da carne, mas se inclinar para as coisas do Espírito. E nesse versículo, a palavra usada para inclinar-se para as coisas do Espírito, no grego, no original que foi escrito, é proneo, que significa sentir, pensar. Quanto mais você pensa nesse processo, que não é da noite para o dia, que sugere que você vai tropeçar, mas pode se levantar e continuar caminhando, este caminhar é cada vez mais um condicionamento que você traz para si de pensar mais. É o pronel, pensar e sentir mais nas coisas de Deus, inclinar-se mais para as coisas do Espírito. E quanto mais você vai fazendo isso, mais vai sendo para você atrativo a ideia de viver no Espírito, de viver uma vida santa, e vai sendo cada vez mais algo natural. E aí Deus começa a ganhar terreno no teu modo de viver, trazendo para você uma vida santa que quando você menos esperar, você a vive e a reflete para muitos outros que estão precisando dessa referência. Deixa eu dizer algo a você. Deus quer colocar você como referência dentro da tua casa, da tua família, dentro do teu ministério. Deus quer que você seja referência de uma vida santa. Talvez você se assuste, mas logo eu, um homem tão pecador, tão limitado, sim. Deus quer fazer de você uma referência. Deus quer fazer de você uma pessoa que vai inspirar os outros. E isso vai ser algo natural, contínuo, um processo. Não é da noite para o dia. Então não desanime, não desista, não jogue a toalha. Continue, Deus é com você, Deus está contigo, Deus está te levantando para você ser tremendamente usado entre os seus, na sua casa, na sua família. Deus vai fazer de você um porta-voz do reino dele. Então não desista. Pare de pensar em olhar para trás. Continue caminhando, andando. É um processo e Deus está com você nesse processo. Amém, amados? Louvado seja Deus, que você possa receber essa palavra
que você possa se permitir ser transformado por ela, porque o reino de Deus veio para o ser humano para transformá-lo, e que você se permita ser transformado por essa palavra e que as coisas mudem na tua vida, que essas não sejam apenas palavras ouvidas, mas vividas por você. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, aleluia, e mais uma vez eu queria reforçar a você que você possa curtir este vídeo na nossa página. A ideia de curti-lo é para que ele seja mais divulgado, para que ele seja cada vez mais postado para outras pessoas, sugerido para outras pessoas. Então não deixe de curti-lo e de compartilhar com as pessoas que você sabe que vão ser abençoadas por esse vídeo também. E se você ainda não está inscrito, se inscreva, para que você possa estar sempre sendo notificado das coisas que Deus tem falado conosco. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida e que você possa ser abençoado esta semana. Eu espero você mais uma vez, na próxima vez, na semana que vem, para estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.